Oiê! Olha, faz tanto tempo que eu não faço live que eu nem sei se eu vou conseguir fazer de novo. Mas a gente vai dar um jeitinho aqui de fazer. Vou começar a me apresentar. Meu nome é Vanessa Andrade, eu sou nutricionista, pediatra, cuido somente da alimentação das crianças. E eu trato muito seletividade alimentar, que é o tema da nossa live de hoje. Uma das 4 que eu vou fazer, se eu não me engano, né? Eu coloquei os 5 erros que atrapalham na dinâmica do cardápio da casa, mas a gente vai falando sobre várias coisas. Quem foi entrando, me fala o nome, fala: oi, já tem a Juliette aqui. Oi, Juliette, tudo bem? Bom, primeiro de tudo é que tratar a seletividade alimentar a gente não vai fazer como um passe de mágica. Por que a gente não vai fazer como um passe de mágica? Porque nada, em absoluto, a gente consegue resolver muito rápido. Então, a gente precisa tratar de trazer novos hábitos para essa família, de trazer novos hábitos para essa criança que está seletiva. A seletividade, ela tem alguns graus, né? Tem os mais leves, os moderados e tem aqueles que são mais difíceis de lidar. Então, tudo isso vai depender mesmo de como que a gente vai fazer a abordagem com a família e de como que a gente vai fazer a abordagem com a criança. A criança, às vezes, é mais fácil do que a família, porque a família realmente, ela tem uma certa resistência em mudança de hábitos. Por exemplo, todas as vezes que a gente vai criar um hábito novo, dormir mais cedo, estudar um pouco mais para um concurso ou para uma prova, fazer atividade física para melhorar a nossa saúde, quando a gente vai colocar esse hábito na nossa vida, a gente tem um pouco de dificuldade de colocar esse hábito porque a gente está na nossa zona de conforto. Então, quando eu vou trazer um alimento novo para a criança, que é um alimento que essa criança recusa, o início de tudo é que a criança não vai aceitar esse alimento, obviamente, porque ela já tem uma recusa. Por que eu preciso trazer o máximo desse alimento para essa criança? Para ela começar a se habituar a visualizar esse alimento, começar a se habituar a ver aquele alimento no prato e entender que aquele alimento faz parte da rotina da família e que aquele alimento está ali para que possa ser consumido. Então, todas as vezes que eu coloco um alimento no prato e a criança grita, chora, faz birra, tira isso daqui, eu não quero, eu já vi várias circunstâncias dessas. A gente não pode retirar o alimento porque a gente tá dando a entender para a criança de que tá tudo bem, eu vou tirar a hora que você quer e tá bom, você não vai se sentir desconfortável. Então a criança volta para a zona de conforto. E isso não vai ajudar a criança a comer. A gente tem que primeiro colocar na nossa cabeça, na nossa mente, de que o trabalho que eu tô fazendo é de aproximação. Então, lógico, se eu vou me aproximar de um cachorro, suponhamos assim, só pra gente ter uma ideia. Se eu vou me aproximar de um cachorro, obviamente que eu vou ter medo no primeiro início, mesmo que aquele cachorro seja mansinho, que os meus pais tenham me dado ele de presente, eu vou ter medo. Aí no segundo dia eu já vou me aproximar com um pouquinho menos desconfiada, no terceiro dia eu vou me aproximar um pouquinho melhor, no quarto dia eu já tô ali abraçando aquele cachorro. Foi só um exemplo, tá? Com a comida vai demorar um pouquinho mais, por isso que a gente tem as escadinhas do comer. Por que a gente tem essas escadinhas do comer? Porque são etapas que a criança precisa passar para ela aprender a comer. Então, a gente vai subindo esse degrauzinho com a criança quando a gente trata de seletividade alimentar, com muita calma, porque a criança não vai responder porque a gente tá com pressa, a criança não sabe que ela precisa comer aquele alimento para manutenção da saúde. Num primeiro momento, a criança come por intuitivo, né? A gente amamenta o filho porque ele precisa ganhar peso, viver, comer, e ele não pode comer comida, então a gente amamenta. Então, logo já 6 meses depois, a gente vai dar para essa criança alimentação, a introdução alimentar, ou em formato de BLW, ou em papinha. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai ensinar essa criança a se alimentar. Aí eu tô com uma criança que tem seletividade e tem um problema para comer. Só come os mesmos alimentos, 3 alimentos no prato, não come outro. Como
que eu vou iniciar tudo isso? Trazendo exposição para essa criança. Vou colocar ali na mesa, vou fazer essa criança entender que é só um alimento, que tá tudo bem, porque muitas vezes a criança tem neofobia alimentar. O que é neofobia alimentar? É medo do alimento. Ah, mas como que essa criança desenvolveu esse medo do alimento? Porque é só uma comida, que frescura. Isso é muito individual, né? Cada um tem um porquê e uma forma, e aí não dá pra saber colocar todo mundo num pacote e tratar todo mundo igual. Então é tratado bem de forma individual mesmo. Então, se a criança tem medo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ensinar essa criança que não precisa ter medo do alimento e respeitar esse medo, tá? Imagine que você tem medo de uma barata e eu coloco ela pra você brincar e não tô nem aí se você tem medo. Tipo assim, não tô nem aí, é só uma barata, o que tem? Eu não tenho medo, por que você tem? A gente não pode minimizar o medo ou o problema do outro, porque ele não é o nosso. Pra aquela pessoa é difícil, se pra você não é, ok, mas pro seu filho pode ser difícil aquele alimento. Então, primeira coisa é entender que pra ele é difícil. Segunda, eu vou ter que trabalhar isso aí, né? Pra que essa criança consiga comer melhor. Então, eu vou fazer a exposição dos alimentos devagar, não precisa ser todos os dias, porque se todo dia tem grito e tem estresse na mesa, se todo dia tem um ambiente hostil na mesa, né, que você não aguenta ficar, porque a criança chora, joga comida, primeiro a gente tem que marcar limites. Ah, eu estou te dando limite, não é pra jogar a comida, não é pra gritar, mas você tá tratando a raiz do problema, tá gritando por quê? Tá jogando por quê? Precisa entender isso para poder resolver isso. Se a gente não tem muito entendimento das coisas, a gente fica meio que perdido e a gente vai fazendo de qualquer jeito. E chega um momento que o jeito que você tá fazendo já não vai funcionar mais e você já vai estar super estressado porque você tá gastando uma energia e um tempo fazendo algo que não tá te trazendo resultado. Continue fazendo, se você sabe como fazer, se não, tem que procurar saber fazer. O erro comum que trava, também que a gente tem, é esse de forçar a criança a comer só um pouquinho. Porque todas as vezes que a gente força a criança a comer um pouquinho, imagina você que eu tô te pedindo pra você comer um pouquinho de um alimento que você tem aversão. Ou, por exemplo, eu tô falando pra você pegar um pouquinho na barata. Ah, pega só um pouquinho, olha a asinha dela que bonitinha. Ou numa joaninha, que você não gosta, pra ficar assim menos... Quando eu faço isso, eu não tô ajudando a criança. A criança tá criando mais aversão àquele alimento. Então, a gente usa o lúdico pra essa criança não ter essa aversão. Entendeu? Só um pouquinho... Só um pouquinho, mas um pouquinho de uma coisa que eu tenho nojo, um pouquinho de uma coisa que eu não consigo nem imaginar colocar na minha boca, não dá, né? Então, como que eu vou ajudar uma criança pedindo pra ela comer só um pouquinho? Eu não tô ajudando, eu tô atrapalhando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aproximar. Sempre que lá dentro do seu coração você pensar assim, vou pedir pra ele comer só um pouquinho, você pensa assim... Eu vou aproximar o alimento ao invés de pedir para comer só um pouquinho. Por quê? Porque vai ser mais fácil de ganhar a confiança e de não trazer para essa criança essa aversão ao alimento, que é só um pouquinho. Esconder o alimento no prato também é uma coisa que foi normalizada, né? E a gente faz, tá? A gente faz mesmo e tá tudo bem. A gente não vai falar que não faz porque faz. E é uma tática que não funciona, porque acaba que a criança percebe que você está escondendo aquele alimento no prato. Ela sabe que você não está sendo sincera com ela e ela vai perder a confiança em você. Imagina você que um paciente meu não gosta de jeito nenhum de um determinado alimento. Ele vem para terapia alimentar e eu escondo aquele alimento. Qual que é a chance dele querer voltar para minha aulinha de terapia alimentar? Nenhuma. Então, é uma criança que não vai querer mais vir na sessão de terapia alimentar. Então, essa criança vai querer comer com você? O seu filho vai continuar confiando em você? E imagina se você força, enfia na boca. Então, tudo isso é que a gente faz, que a gente normalizou, porque a gente não consegue fazer de outra forma, a gente tá afastando mais ainda a criança.
Aí às vezes a criança come com a Nutri e não come com os pais. Ah, mas por que ele come com você e comigo não come? Porque eu não forço, porque eu não escondo, porque eu não peço só mais um pouquinho. Se você tem esse hábito, seria interessante você rever, porque isso não funciona. Fazer um prato separado só para criança também é uma coisa que não funciona, porque imagina você que nós somos validados pelas pessoas que vivem ao nosso entorno. Então, eu repito tudo que meu pai e minha mãe faz. Eu amo os meus pais, eles são os amores da minha vida. E eu faço também para agradar. E aí eles estão validando que eu sou diferente, que eu sou seletivo, porque ele tá escutando todo dia. Ah, mas ele é seletivo, ele não come qualquer coisa. Nossa, ele dá um maior trabalhão para comer. Nossa, ele é difícil demais para comer. A criança vai acreditar que ela é assim mesmo, e aí às vezes até ela vai falar: eu sou muito difícil para comer. Não, eu não gosto de qualquer coisa. Ah, mas como assim? Quem te falou isso? Ah, meu pai e minha mãe, eles falam isso todos os dias. Então as nossas palavras reafirmam os comportamentos, tá? É igual você obviamente teve infância e você, o que você mais ouvia dos seus pais? Ah, ela é muito difícil, ah, ela dá muito trabalho, ah, ela é isso, ela é aquilo. Isso ficou, internalizou, né? Dentro de você. Então você faz exatamente a mesma coisa com seu filho. Então sempre assim, nossa, é muito bom pra comer, é saudável, graças a Deus, não dá problema pra comer. E começa a criar um ambiente de harmonia dentro de casa mesmo, tá? Ao invés de fazer o prato separado da criança, já começa a acostumar essa criança a comer esse prato com as coisinhas que ela ainda não come ali naquele prato. Por isso que a gente começa com a aproximação primeiro, antes de forçar, antes de implorar só mais um pouquinho, experimenta, gosta, prova. Não funciona. Primeiro a gente faz a aproximação. Se você não conseguir colocar o alimento recusado no prato do seu filho, você coloca na mesa, onde ele possa visualizar. Isso tudo é aproximação. É aquilo que eu falei do cachorro. Eu tô me aproximando de forma sutil, eu tô me aproximando, né? Eu tô me aproximando, tá ali, tá vendo, tá sentindo o cheiro, tá vendo a cor, tô vendo o formato. Hoje serviu um tomate em cubinhos, amanhã serviu um tomate picadinho menor em vinagrete, depois serviu um tomate seco com rúcula, delícia. Depois serviu um tomate cereja, depois eu coloquei uma rodelinha de tomate no prato. Ué, não brigou porque eu coloquei uma rodelinha de tomate no prato. Isso é a aproximação dos alimentos. Eu preciso aproximar a criança do alimento recusado. Não é colocando diretamente no prato. Tem criança que vai aceitar esse alimento recusado colocando diretamente no prato? Ok. Tem criança que não. Isso tudo você vai observar como que é aí na sua casa. Se seu filho deixa colocar no prato ou se deixa colocar um pouquinho mais afastado. Independente de onde deixar colocar, você continua aproximando até chegar no prato. Se já chega no prato, ótimo, a gente vai continuar aproximando até chegar onde? Na boca para fazer a ingestão, que é o que a gente quer. Usar telas no momento da refeição é ruim. Porque a criança ela pode até engolir o que você estiver dando ali naquele contexto, na colherzinha, ela vai comer, porque não tá vendo. Mas quando ela sentir o sabor e o bloco, ela vai, jogar fora. Ela não gosta, ela vai jogar fora. Ok, não serviu de nada. O dia que você não tiver a tela, vai te dar o mesmo trabalho. Então, é só um curativo que a gente vai fazendo no machucado que tá crescendo. A gente vai ter que ir no médico resolver. Porque o curativo, ele vai me dar uma possibilidade hoje de fazer uma ingestão do alimento, uma possibilidade de amanhã, mas para sempre não. E o que acontece? Quando a criança ela é seletiva, ela come 5 alimentos só, vai chegar um momento que ela vai comer 4, vai chegar um momento que ela vai comer 3. E aí a gente vai entrar no modo desespero e não tem nenhuma poção mágica que faça com que essa criança volte a comer os 5 que ela comia, entendeu? Aí o que acontece? Você vai começar a colocar industrializado, porque ela não come de jeito nenhum e você já não sabe o que fazer e você precisa que essa barriga esteja cheia. De quê? Do quê? Cheia.
porque a gente tem que encher a barriguinha dos nossos filhos de comida e não de industrializados lá do mercado. Atenção para o que você facilita para o seu filho, tá? Muita atenção. A gente tem que entender, acredito que a grande maioria já saiba, que a saúde a gente não compra. É uma coisa que a gente conquista diariamente com escolhas. Então, eu escolho o que eu vou comer, o que eu vou fazer dentro da minha casa, o que eu vou servir. Não é ir lá no supermercado, pegar qualquer pacote e dar pra criança. Isso não é ensinar a comer, tá? Isso é trazer um problema pro seu filho e pra você. Ah, mas eu não quero lidar com isso. Sou infantil demais pra lidar com isso, então. E a última coisa, que é uma coisa assim, que todo mundo faz, a grande maioria faz, e aqueles que já fizeram muitas vezes me procuram: desistir fácil demais. Eu não sei como que é a mente de cada um, mas eu sempre aprendi muito rápido de que desistir muito fácil eu não ia pra lugar nenhum. Então eu não sou uma pessoa que desisto fácil das minhas metas. Então quando eu trato um seletivo, a desistência não é uma coisa que está dentro de mim. Eu vou fazendo outros caminhos para conseguir conquistar aquela criança, para ela conseguir comer aquilo que eu preciso, ou que a família precisa que ela coma para que ela tenha um bom aporte nutricional. Então, se eu sirvo uma vez, 2, 10 vezes, 30 vezes, não come mesmo, eu já desisti. Não dá. Por quê? Porque não é só servir que vai fazer a criança comer. Você tem que fazer com que a criança aprenda a comer. E se você servir e ela não comer, não tem nenhum aprendizado aí, você só tá servindo, entendeu? Então você tem que ter outras estratégias, outras táticas, outros meios para que essa criança consiga se alimentar daquilo ali. Servir é o primeiro caminho, mas não tem nada a ver com reversão de seletividade alimentar. A literatura fala pra gente que a gente tem que servir mais de 25 vezes um único alimento. Mas existem milhares de preparações, infinitas possibilidades de oferecer um alimento. Se a criança não come esse ovo frito, será que ela come ele cozido? Será que ela come ele no meio de uma sopa? Será que ela come um ovo de codorna? Será que ela come ele em meia lua? Será que ela come ele colorido? Será que ela consegue descascar? Será que ela consegue quebrar? Ela mexe com a colher ou não? Tem inúmeras possibilidades de você oferecer um único alimento. Às vezes você quer que a criança coma o ovo cozido, ela não vai conseguir comer daquela forma, mas ela pode comer um omelete, ela pode quebrar o ovo e conseguir mexer o ovo para fazer o bolinho, ela pode comer o ovo colorido, ela pode comer o ovo de codorna ou um pedacinho da clara com a gema. Então tem inúmeras possibilidades. Quando a gente fala sobre reversão de seletividade alimentar, a gente tem que fazer todo um estudo de por que aquela criança não consegue comer aquele alimento e como é que a rotina dessa casa está oferecendo esse alimento para a criança. Às vezes lá na anamnese, eu vou olhar, a mãe oferece de 15 em 15 dias, uma vez pela semana, sempre os mesmos alimentos, não consegue fazer uma diversidade, sempre come no mesmo lugar. Às vezes a criança nem aprendeu a comer na mesa, que é um dos primeiros passos que a gente faz na introdução alimentar. Primeiro a gente coloca essa criança no cadeirão, porque ela tem que ter um lugar de referência que ela vai comer. Eu não posso colocar a criança sentada hoje na sala em frente à televisão, amanhã no sofá da tia, depois de amanhã a avó, no outro dia lá na creche. A gente tem que criar uma rotina previsível para a criança se encontrar no contexto familiar. Onde é que eu tô aqui? Eu sou filha de quem? Eu como o quê? Meu nome é tal? O que eu como? O que eles me oferecem? A gente precisa ensinar essa criança, né, que ela é um ser vivo, que ela come, que ela tem uma rotina e ela se adapta na rotina igual ela vai se adaptar na escola. Isso não tem para onde fugir, né? Mas quem que vai ensinar? Os pais. Então, quando eu ensino, dou previsibilidade para a criança, para ela conseguir comer, vai ser mais fácil para mim. Mas eu também não posso desistir na primeira, porque se eu desisto da primeira vez, não tenho chance nenhuma dessa criança conseguir aprender a comer com facilidade. Comer não é fácil. Comer tem todo um processo. Por isso que existem tantos profissionais para ajudar. Tem fono, tem TO, tem
nutricionista, tem terapeuta alimentar, tem até psicólogo que também vai ali ajudar e muito uma criança a sair das travas da alimentação. Então, a equipe multidisciplinar ela existe porque comer não é fácil. Se fosse, não teria tantas pessoas estudando para ajudar as famílias a destravar, a ajudar as crianças a comerem melhor, né? Então, a saúde, ela é realmente algo que passa pelos hábitos dos seres humanos, das famílias. A saúde passa por esses hábitos e a saúde passa pelos profissionais, pelos multiprofissionais que existem aí, porque comer é um ato aprendido e não é necessariamente fácil. Então, o que realmente funciona no primeiro momento é a exposição gradual. Se a criança não consegue de pertinho aquele alimento, a gente vai fazer uma exposição gradual para que essa criança consiga comer de forma amorosa, de forma mais tranquila, até essa criança ter confiança naquele alimento. Porém, entretanto, contudo, todavia, só expor o alimento não vai fazer a criança comer, mas é o primeiro passo. Então, a gente tem o primeiro degrau que a gente vai trabalhar na nossa criança aí dentro da casa de vocês, é a tolerar o alimento. Tolerar o alimento na mesa, tolerar o alimento no pratinho. Veja qual é a possibilidade que você consegue para que essa criança consiga tolerar esse alimento. E escreve nos comentários aqui embaixo para a nossa segunda live eu conseguir ajudar vocês de maneira mais assertiva. O que é para fazer, Nutri? Tolerar o alimento no prato sem tocar ou tolerar o alimento na mesa. Não precisa tocar, mas tolerou assim. Ah, gritou muito, berrou, não quis, não gostou. Ah, tá um caos. Lembre-se que não é da primeira vez que a gente resolve nada. A gente vai resolvendo, trabalhando as questões de cada um. Então, meu filho é seletivo, não tolera alimentos verdes, mas eu vou começar a oferecer, montar uma mesa bonita, trazer os alimentos e ver como que ele se comporta. Ok, você já deu o primeiro passo para ajustar melhor a alimentação da família inteira, porque também tem adulto que não tolera salada, que não consegue comer um alface, um brócolis, ou você é esse adulto que não consegue fazer isso pela sua saúde, ainda dá tempo de você melhorar. E na nossa segunda live, a gente vai dar mais passinhos aí para aprender sobre seletividade alimentar, tá? Lembrando, gente, que a gente não resolve nada da primeira vez. A gente precisa ter a nossa consciência mais tranquila de que, humanamente falando, é impossível resolver num primeiro contexto. Mas a gente pode, sim, melhorar o impacto que os alimentos trazem para a nossa saúde, melhorar a nossa relação com os alimentos, melhorar a nossa relação com as refeições, melhorar a nossa saúde de forma geral, qualidade de vida, do mental, de tudo, né? Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Eu posso ter muitas coisas materiais, que hoje a gente acredita que o material é o que mais vale pra gente, mas de fato, o que mais vale é a nossa saúde física e mental. Se eu não tenho saúde, eu não conquisto nada. Nada pra mim vai ser prazeroso, porque eu estou doente. Se eu estou doente, não adianta eu ter nada daquilo que eu almejava no material. Acaba que quando as pessoas estão muito doentes, elas vendem todo o material que elas conquistaram para conquistar a saúde. E a saúde a gente se conquista todos os dias através das escolhas. Eu entendi isso, a minha chave vira. É como se eu fizesse uma expansão de consciência, assim, olha, o que eu tenho hoje, que me foi dado, a coisa mais importante foi a vida que os meus pais me deram. Essa é a coisa mais importante que eu tenho no mundo, que é a coisa mais valiosa, que não se compra, né? A vida é um presente que os pais nos dão. E a segunda é a saúde, mas a minha saúde eu não posso ir lá e comprar. Eu tenho que cuidar dela todos os dias. Então, eu tenho isso na minha mente, eu vou fazer com que minha família seja mais saudável. Nós, mulheres, somos as guardiãs da nossa casa, da saúde dos nossos filhos. Então, obviamente, a gente vai lutar por isso. Então, quando é a mãe, né, a matriarca da família, ela entende que ela pode cuidar dessa casa, cuidar da família, do marido, dos filhos, trazendo essa saúde
e colocando esses valores nas crianças desde pequenininhos, as coisas melhoram em casa em relação à saúde, né? Não adianta a gente ter um lar disfuncional e ter muitas coisas materiais. Não faz o menor sentido. É melhor a gente ter amor, saúde, alegria, muito respeito dentro de casa do que a gente ter um monte de coisa material e que no final não vale pra nada. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até a próxima.